O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Não te admires por eu te haver dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos disser coisas da terra e não acreditais, como haveis de acreditar se vos disser coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado para todo aquele que acredita e tenha nele a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, o Senhor dizia que pela água e pelo Espírito Santo temos que nascer de novo. E ninguém compreendia isso. Ninguém compreendia o sentido dessas palavras. E hoje Jesus vem no mesmo sentido. Nascer pela água e pelo do batismo. Tornarmos-nos pessoas novas, pessoas abertas ao Espírito de Deus, aceitando o caminho que o Senhor nos aponta. E Santa Catarina de Sena, que nós hoje celebramos, é um modelo para nós cristãos. Neste sentido, de aderir, de nascer de novo, de nascer para Deus, nascer para as coisas de Deus. Santa Catarina nasceu numa terra chamada Siena, que traduzida em português nós traduzimos por Sena, a Itália. Nasceu no dia 25 de março de 1347, portanto no século XIV. Ela foi a filha número 24 dos seus pais. Trabalhava como tintureiro, que era uma profissão para dar cor às roupas. Portanto, um senhor, um operário, que trabalhava arduamente, com 24 filhos. Nós imaginamos muito pobres. E, portanto, Catarina nunca foi à escola, porque tinha que ajudar os pais, e muito doente, vivia numa casa muito pobre. Mas aos 7 anos consagrou-se a Deus, à Virgem Maria, e já naquela altura tinha visões místicas. Os místicos na igreja, temos vários místicos, são pessoas que pela forma, pela sua capacidade, pelo seu esforço, têm revelações do Espírito Santo. E Santa Catarina de Sena foi uma dessas mulheres que teve mística, profunda oração, de meditação, contemplação, coisas que nós, a maior parte dos cristãos, passamos ao lado. Vivemos uma vida toda e muito apressados, com muita correria, mas não somos capazes de ir ao profundo das coisas de Deus. Santa Catarina de Sena foi uma dessas mulheres. Portanto, viveu com muitas dificuldades toda a sua infância, e pertencia à ordem terceira ligada aos dominicanos, e a determinada altura da sua vida houve a peste negra. Viveu em plena peste negra. Foi a pior peste da história da humanidade. Morreram milhões de pessoas. Esta pandemia que houve agora, que nós acabamos de ver,
que é muito complicada para quem sabe história, para quem estuda a história, muito complicada e às vezes até aquelas teorias da conspiração que andam por aí, que foi uma experiência, que foi um ensaio, a gente olhando para aquilo que foi na história e olhando para aquilo que foi a pandemia que nós acabamos de viver, nós não sabemos responder. E portanto, a determinada altura, Roma estava para ser invadida e o Papa mudou para Avignon, para a França. E quando terminou essa invasão, os franceses não aceitaram o regresso do Papa a Roma e dividiu-se a Igreja, 2 papas, o Papa de Avignon e o Papa de Roma. E foi um perigo, muito perigo. Agora há muita gente que não quer bem à Igreja, também andam a anunciar coisas esquisitas agora sobre o conclave, mas a gente sabe o que é que se passou, por exemplo, no tempo de Catarina de Sena, e não se entendiam. E Catarina de Sena, da peste negra, vai ter com todos os políticos, cardeais, pessoas importantes, e consegue, Santa Catarina de Sena, analfabeta, conseguiu a unidade da Igreja. E conseguiu que o Papa de Avignon deixasse existir e passasse para Roma, outra vez. E devemos-lhe muito a esta mulher simples. Deus serviu-se de uma mulher tremendamente simples por causa da unidade da Igreja. E nós, como cristãos no mundo de hoje, devemos olhar para o papel desta mulher, analfabeta, mas isso não impediu que ela ditasse inúmeras cartas ao povo e ao clero, com o objetivo de orientar as suas orientações, convocando-os à caridade, à união mais íntima com Deus, uma missão ainda mais árdua. Deus havia-lhe colocado no caminho de Catarina, a trazer o Papa de volta a Roma, com o intuito de reunir a Igreja que estava dividida. Catarina aprendeu a escrever suas próprias cartas e também viajou para orientar políticos, doutores, bispos, reis, por todo o tipo de pessoas influentes da sociedade. Temos que olhar com carinho para esta grande mulher, uma das grandes mulheres da história da Igreja, analfabeta, e é sempre importante repetirmos isto, filha de uma família de 24 filhos, com tantas dificuldades, e nada disso a impediu de procurar o caminho da interioridade, de uma vida totalmente consagrada a Deus, não tendo medo de perigos, e por isso o mundo e a Igreja a considera portanto, padroeira da Europa. Ela é uma padroeira da Europa por causa do seu trabalho de unidade, de esforço, que nós hoje precisamos tanto no nosso mundo. Precisamos de unidade, e mesmo dentro da Igreja, neste tempo, no próximo dia 7 de maio, inicia-se o conclave, onde vai surgir o novo Papa, e a exemplo de Santa Catarina de Sena, devemos procurar olhar para a cadeira de Pedro, olhar para a unidade que o Senhor nos convoca, e muito além de todos os interesses e todas as preocupações. Rezemos neste momento. O mundo está dividido, uns para a direita, outros para a esquerda, e há grandes influências sobre os cardeais, e o Papa tem que ser à imagem de Santa Catarina de Sena, um Papa da Igreja, um Papa que nos aponta o caminho de Deus, não que obedeça a critérios do mundo, porque um dos sofrimentos do Papa Francisco foi o ser considerado, deixar-se dominar por políticos, por correntes políticas. É um dos sofrimentos do Papa Francisco. Não foi nada disso, mas é acusado disso. Portanto, ele não foi nada disso, ele foi fiel à doutrina, mas teve que, num tempo muito conturbado, saber
lidar com os perigos que o mundo apresenta. Rezemos pela Igreja neste momento e que Santa Catarina de Sena, esta extraordinária mulher, neste exemplo de amor a Deus, mística, profundamente mística, nos influencie. E nesta época que vivemos, que a Igreja seja livre, que a Igreja seja capaz de ser fiel ao projeto de Jesus Cristo na cadeira de Pedro. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Sempre seja louvado e soberano Santíssimo.